São 9h49, voltamos aqui com o CBN Campinas especial, aqui o News Truck na Expoflora mais uma vez. Como vocês já sabem, toda sexta-feira a CBN Campinas faz a transmissão dos seus programas locais, direto aqui da Expoflora, na principal festa, né, de flores e plantas ornamentais da América Latina. E aqui no News Truck da CBN Campinas estamos recebendo o prefeito de Jaguariúna e também presidente, né, do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas, Gustavo Reis, a quem já agradece. Muito bom dia, prefeito Gustavo Reis. Bom dia, Paradela, é um prazer falar com você e com os ouvintes da CBN. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse evento que está sendo retomado, importantíssimo aqui para a cidade de Olambra, mas para toda a região também, e outros eventos que estão voltando, né? A gente não pode deixar de, daqui a pouco, na semana que vem, né, tem o rodeio de Jaguariúna, outro que é muito emblemático, muito forte aqui na região de Campinas. É um alento para os administradores e o senhor, como presidente de um conselho, ver os outros prefeitos quando está acontecendo novos eventos voltando? Sem dúvida, depois de 2 anos de muito sofrimento pela vida, na luta pela vacina e também na luta pela economia, agora a gente vê uma feira como a Expoflora sendo tomada pelas pessoas, pelas famílias, pelo consumo. Isso é um sinal de retomada, de crescimento e de volta da vida ao normal. E hoje, para você ter uma ideia, liberou o uso de máscara nos ônibus. Também uma outra grande conquista. E a partir da semana que vem, o melhor evento de rodeio do Brasil vai acontecer na cidade de Jaguariúna, o Jaguariúna Rodeio Festival, considerado pela Federação Brasileira de Rodeios como o mais bem organizado, de melhor qualidade. Então, a gente vê com alegria a volta da retomada da vida das pessoas, depois de tantos problemas que nós tivemos que enfrentar no dia a dia, no cotidiano, para poder superar. E hoje, graças a Deus, nós temos grande parte da população já com 4 vacinas, com 4 doses de vacinas, e as pessoas voltando ao normal. Queria até entender um pouquinho e fazer um balanço sobre tudo o que aconteceu. Foram 2 anos muito complicados, né? E o senhor citando também é um fato muito importante essa queda, né, do uso de máscaras no transporte público. Mostra, né, isso é simbólico também, né, dessa volta à normalidade. Como é que foi ter toda essa administração entre erros e acertos, quando se bota na balança? Tivemos mais erros, mais acertos, e hoje os administradores estão também colhendo isso? Quando nós começamos em março de 2020, nós não tínhamos a noção do que viria pela frente. O que nós víamos era na Itália a escolha de Sofia. Você tinha poucos respiradores e os médicos italianos tendo que fazer a escolha entre quem ia viver e quem ia morrer, o mais jovem ou o mais idoso. Aquilo causou, pelo menos para mim, enquanto prefeito, uma preocupação enorme em poder enfrentar aquele momento de dificuldade sem ter os insumos necessários para poder atender a população. Por isso que, logo de imediato, a gente, sem ter a experiência necessária para enfrentar uma pandemia, eu fui atrás de respiradores, consegui do governo do Estado respiradores, consegui vacinas do governo do Estado, consegui do governo federal também testes rápidos, para que a gente pudesse atender a população naquele momento. Mas é evidente que você ir para um enfrentamento numa pandemia sem ter o conhecimento da própria sociedade médica, dos cientistas, de como a gente pode ultrapassar aquele túnel tenebroso que nós ultrapassamos, o que servia de base um pouco era o que a gente via na Europa, que estava um pouquinho semanas à frente de nós. Mas eu acho que o Brasil a gente conseguiu, especialmente aqui no estado de São Paulo, ter medidas assertivas, ter uma linha geral. Evidentemente que nós não tivemos um plano de ação nacional que pudesse dar um norte para que todos os prefeitos do Brasil seguissem uma regra. Não, cada um basicamente tinha a sua atuação independente. Em São Paulo nós tivemos uma classificação de cores, tivemos uma forma ponderada, e aí nós conseguimos, eu acho que, ter mais sucesso que os outros estados. O que fica de lição com tudo que aconteceu? Lição bastante amarga, de que as pessoas têm que acreditar que quando você tem uma pandemia, nós temos alguns quesitos que são essenciais para você poder superar e se proteger. Que muitas pessoas que foram desobedientes e não tomaram a vacina acabaram falecendo. Infelizmente, isso é uma lição muito triste da gente poder dizer que pessoas que foram embora
porque não acreditaram na eficácia da vacina. Isso é lamentável. Se a gente tinha uma única arma que nós poderíamos ter eficiente e eficaz, que era a vacina, alguns dessas pessoas se negaram a tomar a vacina e se negam até hoje. Eu fico muito consternado com seus familiares que acabaram perdendo seus parentes, seus entes queridos, porque não acreditaram na eficácia de uma vacina que comprovadamente salvou muitas vidas. E a gente viu um reflexo também disso, né? Muita gente não tomou a vacina da Covid-19, a ampla maioria realmente fez a imunização. Mas chama a atenção a campanha contra a pólio. Eu lembro que lá nos anos 80, anos 90, a participação em campanhas de multivacinação, a campanha contra a pólio, seja contra sarampo também, era muito grande, era muito importante. Chegava próximo sim dos 95%, que é aí o ideal. Hoje a gente não consegue chegar perto aí de 30%, passando 32%. É chocante isso. Chocante porque nós temos o hábito da vacina. O brasileiro tem essa tradição de tomar vacina e de se proteger, diferente de alguns outros lugares que não tem. E nós sempre tivemos isso. Mas a gente tem os nossos líderes, que são os nossos exemplos, e que são os nossos guias, muitas das vezes, e que a gente acaba acompanhando. Então, às vezes, uma ação que não seja no sentido de criar essa cultura da gente continuar vacinando, talvez traga um resultado pífio, como nós tivemos agora, de 30% apenas das pessoas vacinadas, e aí a gente fica vulnerável e isso acaba comprometendo a saúde pública de todo o país. Eu tenho conversado com prefeitos e falado com eles que todo mundo estava esperando o início, né, do mandato, a normalidade, e a normalidade não veio. Veio, na verdade, uma outra onda muito complicada e a Covid ainda entrando no segundo ano de mandato. Agora, ao que tudo indica, a normalidade volta e as questões que eram normais do dia a dia voltam. A questão própria da saúde, educação, transporte e até a própria oposição volta a ter uma força, porque a discussão ficava realmente da crise sanitária, ou não conseguia se ter uma outra discussão além da questão sanitária e também nacional. É assim também o que o senhor está pensando para esses 2 anos a partir do ano que vem? Sem dúvida, porque quando você tem uma pauta que todos estão imbuídos na luta pela vida e o propósito maior é a gente conseguir imunizar a população, é conscientizar a população a usar máscara, é poder todo mundo estar engajado dentro daquele propósito, os outros problemas ficam de lado, evidentemente. Então a pauta sempre foi, nesses 2 últimos anos, a Covid. Quando você, praticamente, a gente ultrapassa, supera, vacina, aí volta às pautas normais, dos problemas do cotidiano e, evidentemente, que a política faz parte. Então a disputa para que, a partir do próximo ano, já entre na pauta da eleição municipal de 2024, é natural que você comece a ter essas discussões e comece a aflorar ainda mais a disputa. Primeiro, nós temos a disputa desse ano, digo, presidente, governador, deputados e senador. Passada essa eleição, aí sim a gente vai começar a discutir aqueles que vão para a reeleição, né? Evidentemente que são os que vão ficar mais aí expostos de uma certa maneira. Prefeito Gustavo Reis, aproveitando essa nossa conversa aqui, início do ano, o nome do senhor estava sendo levantado como o possível candidato a vice com o Rodrigo Garcia. Lembro de um evento dos 20 anos da RMC, vários prefeitos, vereadores enaltecendo o nome de Gustavo Reis e indicando, sim, seria Gustavo Reis o vice na chapa com o Rodrigo Garcia. O que aconteceu para isso não dar certo, não ter essa união nesse momento eleitoral? Primeiro que eu fiquei muito lisonjeado de ter sido lembrado para ser candidato a vice-governador do atual governador Rodrigo Garcia e poder completar essa chapa fazendo uma grande aliança do PSDB com o MDB. Isso foi motivo de resultado de um trabalho dos 3 mandatos que eu tive como prefeito, como presidente da região metropolitana de Campinas. Também fiquei bastante lisonjeado de ter o apoio dos meus prefeitos que fazem parte dessas 20 cidades que compõem a RMC e ser assim indicado para ser o candidato a vice-governador. Evidentemente que é uma aliança e uma composição que foi feita com o nosso governador Rodrigo Garcia com outros partidos. Então nós tivemos ali o MDB, aliado de primeira hora do PSDB, juntamente com o União Brasil, que também veio a se tornar um aliado posteriormente do governador, mas outros partidos também, como o Partido Progressista, nós tivemos ali inúmeros outros partidos, o Podemos,
que vieram se juntar a essa grande aliança que nós fizemos com o governador. E essa composição da indicação do vice, ela passa por uma discussão e passou com o União Brasil. Então ficou uma discussão União Brasil, MDB, para ver quem ocuparia o cargo de vice-governador Rodrigo Garcia e o cargo de senador. Até o mês de março, o meu nome tinha sido um dos nomes indicados do MDB para compor essa chapa junto com o Rodrigo Garcia. Assim como o meu nome, o nome do Edson Aparecido, o nome da Simone Marqueto, que foi prefeita de Tapetininga, também conosco nessa aliança. E pela União Brasil também tinham outros nomes ali que estavam sendo colocados. Mas eu, diferentemente do Edson Aparecido e da Simone, eu teria que renunciar ao cargo de prefeito num momento, em 2 de abril, em que as cartas do baralho ainda estavam não estavam absolutamente claras. E aí eu tenho um compromisso com a população da cidade, da qual me elegeu. Então seria muito temerário eu renunciar um mandato que eu tenho de prefeito de Jaguariúna, ainda sem ter uma certeza absoluta de que iria se compor a vice-governador, o cargo de vice-governador do MDB. O que, para dela, de fato, depois veio a não acontecer. O cargo de vice-governador ficou para a União Brasil e ficou muito bem representado pelo Geninho, que foi prefeito de Olímpia, um estimado amigo. E o cargo de Senado ficou para o MDB, então, com Edson Aparecido. Então, por isso é que nós esperamos aí até o prazo final para que pudesse ter uma visão mais clara de como seria ocupado esses 2 cargos super importantes, que é o de senador e de vice-governador da aliança com Rodrigo Garcia. Prefeito Gustavo Reis e presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, participando aqui presencialmente no News Truck dentro da Expoflora. É um prazer meu, muito obrigado a vocês da CBN, a você, Flávio Paradella, e a todos os ouvintes pela oportunidade de a gente estar falando aqui da nossa grande região metropolitana de Campinas e da cidade de Jaguariúna. Muito obrigado, são 10 horas, 1 minuto.